Que tal uma seleção de animais que você nunca viu antes? Prepare-se para conhecer animais incríveis que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer. Se você gosta de animais fofos e diferentes, esse vídeo é para você. A axolote. Axolote é também conhecido como monstro aquático, mas parece personagem de desenho animado. Chega à fase adulta, mas ainda com características de quando era larva. Além de monstro aquático, uma das alcunhas mais famosas para os axolotes é peixe que anda. Mas, saiba que esses bichos pertencem a uma classe diferente, a dos anfíbios. Isto é, a mesma de sapos e pererecas. Na verdade, os axolotes são um tipo de salamandra. Ou seja, eles fazem parte da ordem de anfíbios caudados e com aparência de lagarto. Por isso, pode ser que você tenha conhecido esse bichinho peculiar sob o nome de salamandra axoloto. Bastante antigo, o axolote é original do México e está presente no país desde antes da chegada dos espanhóis. Tanto é, que ele faz parte da mitologia local, e seu nome é prova disso. Reza a lenda que esses animais marinhos diferentes seriam a reencarnação do antigo deus azteca Xoloto, responsável pelo fogo e pela iluminação. Descrito como um deus com esqueleto de homem e cabeça de monstro. Não à toa, sua figura lembra muito a de uma salamandra aquática com brânquias externas. Em biologia, a neotenia é um fenômeno caracterizado por quando uma espécie mantém suas características larvais mesmo depois de chegar à fase adulta. Lembrando que os axolotes são uma espécie de salamandra, o normal é que os animais dessa ordem se desenvolvam na água, tornando-se terrestres após a metamorfose. Os axolotes, contudo, até podem passar por essa mudança. Mas, em geral, permanecem a vida toda com características típicas do estado larval da salamandra, como brânquias externas e barbatana caudal. Feneco ou raposa do deserto. O feneco vive em regiões desérticas, semidesérticas e montanhosas de regiões como o Saara e sul da Argélia. Ele se alimenta de pequenos roedores, insetos, lagartos, pequenas aves e ovos, além de algumas plantas. Como a comida no deserto é rara, quase tudo que tem vida serve como refeição, exceto animais mais fortes que ele. O orvalho da manhã fornece todo o líquido que o feneco precisa para viver. Os pelos do feneco têm cor similar à da areia, o que o ajuda a se esconder. Eles refletem os raios de sol durante o dia e conservam o calor para a noite. Até os dedos das patas são protegidos do calor da areia por uma camada de pelos. O feneco é um animal de hábitos noturnos, só aparece quando o sol se põe. Antes disso, observa tudo silenciosamente da toca em que vive. Por enxergar bem no escuro, ataca rápido, matando a presa com uma dentada. Fenecos de uma mesma região podem se comunicar por meio de sons que não são audíveis para outros animais. As orelhas com cerca de 15 centímetros permitem que eles tenham ótima audição e escutem até as presas que ficam embaixo da areia. O sentimento de perseguição é algo muito presente nesse animal. Por isso, é hábil na hora de fugir de ameaças e salta até 4 vezes o comprimento do próprio corpo. Em ambiente natural, é capaz de cavar 6 metros em uma única noite para se esconder. O feneco torna-se adulto entre 9 e 11 meses de vida, quando começa a se reproduzir anualmente, entre janeiro a março. Depois de 51 dias de gestação, a fêmea tem até 5 filhotes. Durante a amamentação, ela mantém o macho longe até que os filhotes estejam um pouco maiores. Durante o primeiro mês de vida, os pequenos se alimentam apenas do leite materno. Polvo-dumbo. O polvo-dumbo é um animal interessante e ainda pouco conhecido pelos humanos. Por causa da sua anatomia e a forma como nada, foi nomeado pela semelhança com o personagem da Disney, Dumbo. Devido à dificuldade de acesso ao seu habitat, dificilmente os humanos serão uma ameaça a esta biodiversidade. No entanto, as mudanças climáticas e a poluição da água podem se tornar uma preocupação à sua sobrevivência. O animal é marcado por longos tentáculos e 2 barbatanas nas laterais da cabeça. Sua coloração é clara pela falta de luz no habitat. Além disso, ainda não foi registrado seu tamanho médio. Contudo, sabe-se que é um gênero composto por 3 espécies registradas até agora. Por residir nas profundezas dos oceanos, sabemos pouco do polvo-dumbo. Sua alimentação é composta por crustáceos, bivalves e vermes. Enquanto as barbatanas impulsionam seu corpo pela água, os tentáculos tocam o chão procurando alimento.
Uma vez encontrado, o polvo engole inteiro. A reprodução aparenta não ter período específico, sendo que a fêmea possui ovos em diferentes estados da maturação. Quando as condições ambientais estão favoráveis, ela fecunda um ovo e o deposita em algum lugar dos octocorais. Os filhotes nascem totalmente independentes, caçando presas ainda nesse ambiente. Este é o polvo que vive em maior profundidade oceânica, localizado entre 2.000 e 5.000 metros abaixo da superfície. Nessa camada, não há luz solar e a pressão atmosférica é considerável. O polvo-dumbo já foi encontrado nos oceanos Pacífico e Atlântico, na América do Norte, nas Filipinas, nas Ilhas Açores, Nova Zelândia, Austrália e Nova Guiné. Sendo assim, não aparentam ter preferência de região. Petauros de açúcar. O petauros de açúcar trata-se de um animalzinho, a pequenino mesmo, para a gente cuidar e amar. Que tal ter um amiguinho que lembra muito os esquilos voadores, só que menores? Sim, esse animalzinho é a mais nova febre nos Estados Unidos, Europa e Austrália. Os sugar gliders, conhecidos aqui no Brasil como petauros de açúcar, são meigos, simpáticos, brincalhões e muito sociáveis, podendo reconhecer o dono e até mesmo seu nome. Eles são criaturas extremamente pequenas com caudas longas, olhos grandes e negros, com abas parecidas com asas. É um marsupial planador e não um esquilo, não é um roedor. Como possa parecer, os petauros de açúcar são populares como animais de estimação nos Estados Unidos, onde eles são criados em grande número. No Brasil ainda são bem raros e ainda não possuem legalização ou licença para serem mantidos como animais de estimação ou são considerados como animais exóticos, mas já são criados por muitas pessoas aqui no país, hobbyistas, há cerca de 5 anos. Ainda não foi relatado nenhuma apreensão ou multa devido à sua criação. Apesar de poderem tornar-se mansos, os petauros que não são manuseados desde pequenos, quando se assustam, podem morder. Os dentes são finos como agulhas e a dentada não é das mais simpáticas. São animais que precisam de espaço. Um viveiro ou gaiola alta e espaçosa é o lugar necessário para alojar um petauro de açúcar. A gaiola deverá ser decorada com alguns troncos, brinquedos próprios e poleiros, sem ficar demasiado cheia para o animal ter espaço para saltar e exercitar-se. A colocação de uma rede ou uma bolsinha bem macia e confortável é essencial, porque os petauros são animais noturnos, dormindo durante a maior parte do dia e começando as suas atividades ao anoitecer. Os petauros, depois de mansos e quando ganham confiança com o seu dono, podem tornar-se animais muito amistosos e simpáticos. Uma das situações bem legais é vê-los saltar com as membranas esticadas. Pode treinar o seu petauro a saltar para sua mão dando-lhe uma guloseima de cada vez que ele repetir a façanha. O gosto por estarem confortáveis numa bolsa marsupial nunca se perde nem mesmo num animal adulto. No entanto, deve-se ter em atenção de não sair para a rua com o petauro no bolso, pois este pode assustar-se e fugir. Os petauros são muito rápidos quando querem. Takin. Takin, o mamífero híbrido de vaca e ovelha que virou animal nacional do Reino do Butão. A natureza sempre nos surpreende com suas ricas e diversas espécies animais, e uma delas que virou símbolo do Reino do Butão, na Ásia, não foge à regra. Estamos falando do takin, ou takin dourado, um mamífero que é bovino e caprino ao mesmo tempo, que tem conquistado os internautas nas redes sociais. Também chamado de boi de camurça ou cabra gnu, o mamífero pode ser encontrado a leste dos Himalaias. Apesar de ser considerado o antepassado do boi almiscarado, estudos recentes com base no DNA sugerem uma relação mais próxima da espécie com as ovelhas. Trata-se de uma criatura enorme, que pode chegar a pesar 600 kg. Imponente e altamente resistente, parece uma espécime inspirada nas mitologias dos tempos antigos. Geralmente habita áreas montanhosas, compartilhando o território até com alguns ursos panda. Este espécime é da família Bovidae, por isso possui uma grande semelhança com vacas e cabras. Além disso, sua genética é muito próxima da ovelha selvagem. Além dos chifres e das patas, esses animais possuem uma grossa camada de lã que os protege das baixas temperaturas a que estão expostos. A cor da pelagem pode variar de um marrom avermelhado a um dourado cremoso. Graças a esta última cor, alguns dizem que este estranho animal inspirou a história do Velocino de Ouro na mitologia grega, que é um carneiro dourado com asas conhecido como Crisomalos. Crisomalos era filho de Poseidon e uma ninfa. Segundo a mitologia, este espécime foi aniquilado e sua pele foi roubada e Jasão, o herói, teve que recuperá-la para reivindicar seu trono.
Aqui é onde a gente vai Muitos editar acreditam que este mito corresponde a uma espécie que viveu na costa do Mar Negro desde o Himalaia. Poderia muito bem ser o takin.